Oi, gente, Shalom. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um dos primeiros escritos meus. Na verdade, é uma mesclagem de uma espinha dorsal de uma exposição de Charles Haddon Spurgeon sobre o mesmo pensamento, com uma mesclagem daquilo que também eu, ao longo desse período do meu contato com a graça de Deus, tive a oportunidade de escrever. Então, na verdade, esse texto, ele em si, sua essência, é uma mesclagem de Charles Haddon Spurgeon com algo que também eu tive a oportunidade de escrever. É um dos primeiros textos que eu escrevi após o meu contato com a maravilhosa graça de Deus, após ter entrado em casulos existenciais, casulos teológicos, se assim posso dizer, casulos bíblicos, e saber como eu fui alcançado e totalmente convencido, e hoje eu tenho certeza da minha essência e do que eu sou em Deus através da graça, que me conquistou e fez uma real revolução na minha vida. O tema desse texto é: a graça é de graça, mas não é barata? É uma interrogação. O texto é baseado em Isaías, capítulo 55, versículo 1, que diz assim: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde e comprai, comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Dentro desse texto eu criei uma frase que eu coloquei também dentro desse PDF de alguns escritos meus, que diz assim: eles dizem essa graça barata aí. Eu respondo: não, amado. A graça teve preço, vergonha, sofrimento e morte do meu Salvador. Então eles dizem: a graça é de graça, mas não é barata. Eu respondo: vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Bom, queridos, a partir de agora eu vou fazer a leitura desse texto que eu criei. É uma mesclagem, mas é um texto que eu criei com o tema: a graça é de graça, mas não é barata? Ponto de interrogação. Sigamos. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde e comprai. E comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. A famosa expressão dos nossos amigos apologistas, a salvação por esforço ou boas obras, diz assim: a graça é de graça, mas não é barata. Ao sustentar ou empunhar essa expressão, os nossos amigos, de modo algum, estão a correlacionando ao sofrimento e morte de Cristo. Se assim tivesse sido feito por parte deles, seria uma expressão assertiva e fiel, pois faria menção ao preço que o nosso Senhor Jesus pagou para que a maravilhosa graça de Deus nos alcançasse. Porém, ao dizer essas palavras, nossos amigos sustentam a tese que, para termos direito ou acesso a essa graça, há um preço a ser pago por todos aqueles que serão salvos. Eles creem que, juntamente com algumas moedas de suas condutas para com a sociedade, para com a igreja, poderão pagar o preço por esta graça. Com base nesse último pensamento, quero fazer minha exposição sobre a graça é de graça, mas não é barata, baseado nesse texto de Isaías 55, versículo 1. Novamente: sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Hoje preciso proclamar aquilo que nosso Deus oferece para vender, de forma completamente paradoxal para toda a humanidade. É habitual que, quando alguém tem algo a vender, expõe o artigo, descreve seu caráter e fala de suas excelências,
Pois até que as pessoas estejam cientes da sua natureza, ou da natureza daquilo que é vendido, não é provável que estejam preparadas para comprá-lo. Em seguida, o vendedor então se esforça para introduzir para aqueles que o ouvem o preço pelo qual ele deseja vender seu artigo. Como em uma venda o valor é sempre referente ao teor da qualidade do produto, creio, queridos amigos, que o meu esforço maior também residirá em demonstrar a excelência do produto e em seu valor. Concluirei então abordando alguns aspectos da profunda persuasão para aqueles que desejam adquirir o meu artigo. Em primeiro lugar, apresentarei o meu produto, vinho e leite. O vinho alegra o coração do homem. O leite, a primeira e única coisa no mundo que contém todos os elementos essenciais à vida. Aqui nós temos uma dupla descrição. O Evangelho, que nos faz felizes, nos completa e dá sentido às nossas vidas. 2. A maravilhosa graça de Deus, que contém em si própria todos os elementos essenciais para a vida. Através do vinho e do leite, nossas vidas tomam forma, têm cores, fazem sentido, estão sustentadas em sua estrutura física e espiritual por toda a eternidade. Vejam, o homem mais forte pode viver do leite, pois nele há tudo o que é necessário para o corpo humano, para o osso, tendões, nervo, músculos, carne. Tudo está ali, como mencionei, é uma dupla descrição, vinho e leite. O Evangelho é como um vinho que nos faz felizes. Deixe que o homem conheça o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele será o homem mais feliz do mundo. E quanto mais esse homem bebe do Espírito e no Espírito, mais feliz esse homem se tornará. Deus, através da sua maravilhosa graça, não apenas supriu nossas necessidades, não apenas nos deu o útil, mas também nos deu o ornamental. A beleza proporcionada pelo puro leite do Evangelho da graça de Deus está estampada em todo aquele que um dia experimentou e se alimentou dela. É totalmente absurdo pensar em uma salvação pautada em um custo do qual o homem pagaria por sua conduta moral. É triste ver que até hoje inúmeros crentes, ao pensar na salvação, analisam a si mesmos, a si próprios, o que fizeram, como está sua conduta, como está sua santidade, sua moralidade, etc. Todas essas coisas acompanham a salvação, mas jamais será a causa dela. Somente pela graça sois salvos. Deus não estabeleceu um plano ou um método salvífico para a humanidade pelo qual, se ela cumprisse todas as regras, seria salva. Não, terminantemente não. Deus elaborou sim, na eternidade, seu plano de salvação. Porém, o seu plano consiste em enviar um Salvador para toda a humanidade. Não um conjunto de regras pelo qual, se o homem fosse capaz de cumprir, seria salvo. A lei veio exatamente para revelar a impossibilidade de todo ser humano de se salvar, de salvar a si próprio. Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz: pois todo aquele que cuida guardar toda a lei e tropeçar em um ponto será culpado de todos. Assim, pois, vejam Romanos 3, versículo 20, portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão que somos todos pecadores, como diz Tito 3, do 5 ao 7, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Eu vou ler novamente esse versículo 7. Para que, sendo
justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Hebreus 2, 9 e 10 diz: Porém vemos aquele Jesus coroado de glória e honra pelo padecimento de morte que fora feito um pouco menor do que os anjos, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele por cuja causa são todas as coisas, e pelo qual todas as coisas subsistem, trazendo muitos filhos à glória, fizesse perfeito pelas aflições o autor e príncipe da salvação deles. Costumo usar uma metáfora, queridos. Deus, no trono da sua glória, vamos usar a metáfora de um navio e um grande capitão. Ele vê um homem se afogando, suplicando por misericórdia. Em seus últimos suspiros grita: salva-me, 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 não há mais forças em mim. Então ele, que tem todo o poder neste momento, em seu navio pega uma boia amarrada a uma corda e lança para aquele homem semi-morto. Então este capitão grita lá de cima: homem, agarra-se a esta boia, crie fôlego e suba ao convés do navio, estará salvo. Veja, amigo, isto é completamente absurdo. Este homem jamais se salvará pelas suas próprias forças, pelo seu próprio fôlego. Impossível. Porém, é isso que muitas igrejas pregam veementemente. Achem forças, agarrem-se à boia, suba até o navio e estarão salvos. Tudo baseado em seus esforços, sua força, sua conduta, sua performance. Siga as regras e tudo estará bem, tudo dará certo, você estará salvo. É só obedecer. Porém, isto é impossível para a humanidade morta em pecados e delitos, sem força e sem vontade, como diz o texto de João 5,40, e não quereis vir a mim para terdes vida. Veja, e não quereis vir a mim para terdes vida, ou seja, não há vontade. Efésios 2:1, estando mortos em pecados e delitos, nos deu vida. Se estávamos mortos, não há força, não há vontade e não há força. Porém, ao contemplar a humanidade se afogando, completamente sem força e sem vontade, sem fôlego, Deus, de seu navio supremo, designou seu Filho, um Salvador perfeito, um príncipe da salvação, que desceu do seu navio, mergulhou em águas revoltas e bravias, nadou até o ponto mais profundo onde aquele homem se encontrava e com seu braço forte o resgatou da morte. Aquele homem era eu, era você e todos aqueles que seu excelso amor alcançou. Vejam, todas as forças estão nele. A disposição partiu do Pai em salvar. Os desgastes provocados pelo ato estão no Salvador e não no homem que morria. Todo o mérito da salvação é do Filho. Todas as características são dele. E para este homem que morria, sua salvação foi inteiramente por graça e de graça. Aleluia. Se você, escute agora, talvez você é um pregador deste evangelho do esforço. Até hoje foi isso que você aprendeu nas teologias, nos estudos bíblicos. Mas se você é o pregador dessa salvação por esforço, por obras, por performance do crente, sente prazer de falar dessas coisas, mude o seu sermão agora, e ao invés de enfocar o esforço do homem semi-morto afogando-se, enfoque na disposição, na vontade, a obra, o esforço, a performance desse Salvador perfeito. Preciso continuar anunciando o meu produto. Veja, a maravilhosa graça então é como vinho e como leite, pois na graça também assim dizendo no Evangelho há tudo que precisamos para a vida. Você precisa de ajuda?
Jesus é o teu socorro bem presente. É isso, amigo. Não há custo, é de graça e por graça. E qual o homem que pode se opor a essa verdade, achando que se tornou merecedor dessa graça? Veja, se você se tornou merecedor, já não é por graça, pois a graça é o favor imerecido de Deus ao homem. Você precisa de encorajamento? Esta graça te revelará que quanto mais fraco você for, mais ele disponibilizará sua força e coragem a você. É isso, amado, jamais consistirá na sua força ou na sua habilidade. Não é exatamente ao contrário. Todo esse favor consiste exatamente na sua fraqueza, na sua inabilidade. Diga o fraco, forte sou. Você precisa vencer a tentação. Saiba, querido amigo, que como você, ele foi tentado. Ele conhece sua dor mais íntima e ainda que você caia, ele jamais te abandonará. Entenda, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O seu pecado jamais será maior do que a maravilhosa graça, meu amigo. Isso não é uma boa notícia? Não é a sua fraqueza que pode te destruir, mas é seu orgulho, sua força. Simplesmente contemple este amor e quando você menos perceber, esse pecado não mais lhe dominará. Olharam para ele e foram iluminados. Não há afeto, pensamento, desejo, poder, prisão, sentimento, dor que essa maravilhosa graça não tenha preenchido até a borda. Há conhecimento para a cabeça, amor para o coração, diretrizes para os pés. Há leite e vinho do Evangelho da graça de Deus para todos, sem dinheiro e sem preço. O Evangelho é a pregação de um perdão completo, gratuito e eterno para todos os pecadores, através do sangue expiatório do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu de fato entendi o Evangelho, ele tem em si muito mais do que isto. Mas ainda assim, esta é a essência do mesmo. O Evangelho é a boa nova. É a boa nova que significa boas notícias, de grande alegria. Há um perdão gratuito e completo, eterno. Você não tem que fazer nada a fim de obter. Não há esforço. O mais vil pecador é apto. Não há méritos, não há títulos, não há aptidões, qualificativos. É acessível a todos, sem dinheiro e sem preço. A maravilhosa graça é então gratuita como o ar que respiramos. Não pagamos para respirar, não pagamos para ver a luz do sol, nem pela água que corre no rio. Assim é a graça, gratuita. Nada precisa ser feito a fim de obter. Está disponível agora, acessível, disposta a saciar completamente a sede da alma de qualquer um. Neste momento, vejo alguém interessado. Olá, amigo. Qual o seu nome? Ralph. Vejo que tem interesse no meu produto. Sim, me sinto atraído por tanta beleza. Amigo Ralph, jamais haverá algo tão belo e valioso. Se sua alma nutre o desejo de contemplar o interior de Deus, aqui está, em sua frente, o nome dado, a imensidão de seu ser, graça. Veja, Ralph, talvez seu grande incômodo da alma seja a incerteza, inconstância, instabilidade, insegurança, como se você nunca tivesse pisado em uma rocha sólida, com todo o conteúdo que já lhe apresentaram e o que você já viveu e aprendeu. Você nunca se sentiu realmente seguro. Porém, neste dia, quero lhe apresentar aquilo que é a joia da coroa do Evangelho, uma salvação eterna. O que você daria por uma salvação como esta? Ela é anunciada, sem dinheiro e sem preço. Sim, caro amigo, não há nada que você possa fazer e nem pagar, porque tudo foi feito e pago por ele, Jesus, o autor
e consumador daquilo que é o mais valioso em sua vida, a salvação. O perdão que lhe é oferecido não é apenas gratuito e completo e presente, mas é um perdão eterno. Veja, nobre amigo Ralph, judicialmente é impossível que um homem seja punido pelo mesmo delito duas vezes. Aquele que adquire esta graça é livre de toda e qualquer acusação ou dívida, porque o próprio Deus já puniu seu Filho na cruz, e naquela cruz seu Filho Jesus representa o homem que crer nele. Deus puniu seu próprio Filho para que seu favor imerecido nos alcançasse. Se Deus hoje punisse aquele que foi alcançado por sua graça, ele seria injusto. É a lei da dupla punição. Ao nos purificar, Deus purificou por completo e perfeitamente e por toda a eternidade. Veja, porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Veja, aqui reside outro paradoxo dessa maravilhosa graça. Diga-me, como pode a Escritura declarar que Cristo me fez perfeito por toda a eternidade e estou sendo santificado? Talvez os meus colegas pregadores da justificação pelas obras pulem esse versículo ao ler o livro de Hebreus, porém vamos analisá-lo. Somos perfeitos diante de Deus, porque Cristo nos fez perfeito, não nossos atos. Nossos atos jamais colocariam em uma posição de perfeito diante de Deus. Hoje, ao nos olhar, Ele nos olha através de seu Filho, porque lá na cruz, Jesus foi o nosso representante legal. Toda a sua dor foi em meu lugar. Deus puniu os meus pecados nele, e ele, Jesus, foi declarado justo e cordeiro sem defeito. Aleluia! Veja, Ralph, toda a minha maldade foi colocada nele e toda a justiça dele foi colocada em mim. Perfeito, ou melhor, aperfeiçoado por toda eternidade. Veja, estão sendo santificados. Essa expressão, estão sendo santificados. O que quer dizer? Que você vai errar. Algumas vezes você vai tropeçar. Você vai cair, porém nada disso continuará assim, porque Ele está nos santificando. Ele está cuidando de nós. E o mais lindo de tudo é que, ainda que tudo isso aconteça, jamais mudará sua condição de perfeito diante de Deus. Mas como pode ser assim? Diz Ralph. Bom, amigo Ralph, a condição de perfeito diante de Deus não foi estabelecida por nada que você fez ao seu favor. Ela não está estabelecida por seus méritos. Sendo assim, jamais pode ser perdida por seus deméritos. Permita-me, amado amigo, me aprofundar ainda mais no assunto. O único meio de você perder sua posição de perfeito e justo diante de Deus teria sido se o nosso Senhor Jesus não houvesse ressuscitado. Como assim? Veja, sendo ele Cristo, representante legal, caso não tivesse ressuscitado, não haveria provas que toda a pena pelos nossos pecados foram pagos. Porém, tendo ele, Jesus, ressuscitado, é a prova viva e eterna que nenhuma condenação há mais contra ti. Ele te fez perfeito e justo eternamente. Romanos 4, 25 diz, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e foi ressuscitado para a nossa justificação. Esta é a glória do Evangelho, das boas novas do Senhor Jesus Cristo. O que ele faz para todo sempre. Se o homem for perdoado hoje e ele for salvo agora, ele nunca e jamais será condenado. Se ele crer realmente em Cristo, sua salvação está totalmente segura,
pois esta é uma obra soberana de Deus através do sangue de seu Filho e do poder do Espírito Santo. Este fato, meu amigo Ralph, é realmente a joia da coroa do Evangelho, o fato de se tratar de uma salvação eterna e irreversível. Aqueles a quem ele predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este glorificou. A estes glorificou, como diz o apóstolo Paulo. Deus não faz de você filho hoje e te expulsa amanhã. Ele não te perdoa hoje e depois te pune no dia seguinte. Enquanto Jesus viver, nunca você será condenado. Céus e terra podem passar, mas o que ele determinou por sua palavra a respeito do que ele fez permanecerá para sempre. Meu próximo passo, caro amigo Ralph, e o que eu julgo como o mais complexo para o entendimento dos pregadores da salvação meritória, é exatamente apresentar a você o preço do meu artigo. Já que a frase que estou acostumado a ouvir pelos pregadores da salvação por obras ou meritória é: a graça é de graça, mas não é barata. Aqui está o meu artigo, apresentado neste dia, uma maravilhosa graça eterna, e seu valor irei apresentar neste momento. Venham, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque este produto é inteiramente por graça e de graça. Diz o insensato: isso não pode ser assim. Aqui está meu valor. Eu tenho santidade. Julgo que isso será de imenso valor. Tenho boas obras, sou honesto. Não tenho nome sujo, nunca tive um pecado grave. Sou passivo, não bebo mais. Ó pobre homem, em que consiste sua santidade, pode me dizer? Lhe digo que apenas em mencioná-las nessa questão significa que elas nunca lhe serviram de qualificativos ou valor para a compra desta maravilhosa graça, pois toda vez que fizeste alguma coisa no serviço cristão ou em seu comportamento moral, no intuito de receber algo em troca, sua obra se queimou como palha. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé será acreditada como justiça. Romanos 4, 4 e 5. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia o trará à luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Veja agora, ó homem insensato, confie em sua justiça própria, em seus trapos de imundícias e em suas obras. Observe o paradoxo do juízo final. Mateus 25, 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, e assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Tive necessidade e vocês me deram roupas e me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os judeus lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome
e te demos de comer ou beber, ou te visitamos, ou te vimos estrangeiro e te acolhemos, e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum desses meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiveram à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos também a mim deixaram de fazer. Estes irão ao castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Note o paradoxo da parábola, meu amigo. Aqueles que lembraram de suas obras, quando não fizemos isto, não foram lembrados pelo rei. Porém, aqueles que não lembraram de suas obras, quando fizemos isto, foram lembrados pelo rei. Tenha cuidado, pobre homem, que trazes de valor para adquirir esse imensurável artigo. Digo, toda vez que fizeste algo para ser aceito por Deus, sua justiça foi em vão, se queimou como palha seca. Como podes tu pensar que é seu teor de santidade, ou melhor, separação, consagração, purificação, que lhe conduz a esta maravilhosa graça? Ó homem cego, caso tenha chegado a este estágio da vida cristã, foi somente porque a graça te conduziu até lá. E se ela lhe conduziu, não há mais méritos. Não há méritos nenhum em você. Logo, que esta graça consiste em um favor imerecido. Agora, quem sabe, ó querido ministro, diga: tenho 25 anos de pastorado, sinto muito por todos vocês, mas é sem dinheiro e sem preço. Até que você esteja preparado para chegar de mãos vazias, nunca poderá adquirir este valioso produto. Você tem algo de si próprio? Então não pode recebê-lo. Diz o religioso: calma aí, eu não falto os cultos, sou dizimista. Vou nos eventos de minha igreja, participo dos grupos de oração, sou obediente à liderança, tenho seguido a carreira cristã, estou seguro que posso adquirir esta graça, pois minha carreira cristã é inculpável, nunca fui disciplinado, nem tampouco excluído. Vejo aqui um crente fervoroso e fiel, noto como sua justiça excede a de qualquer homem, porém essa é a sua justiça, uma justiça própria, um produto de suas mãos. Sendo assim, preciso lhe mandar embora, porque é sem dinheiro e sem preço. Antes de ir, deixe-me lhe dizer algo, caro irmão. Sua carreira cristã é importante, de imenso valor. Nunca a deixe. Prossiga, se esforce, dedique-se, trabalhe até o fim. Porém, meu amigo, o dia que chegares aqui com suas mãos vazias, após ter feito tudo isso, saberei que então entendeu o alto preço desta maravilhosa graça. Diz o religioso ainda: por que você diz isto? O senhor acha em vão as boas obras? De jeito algum. Suponha que eu veja um homem que edificou uma casa. Porém, vejo que ele é tolo o suficiente para estabelecer as bases com ripas do telhado. Se eu disser a ele: eu não gosto do fato dessas ripas serem colocadas como base desta fundação, você não diria que eu encontrei falha
nas ripas, mas achei uma falha quanto a este homem colocá-las no local errado. Veja, na fundação desta casa é necessário uma estrutura sólida. Então depois, quando a casa estiver construída, ele usa as ripas no telhado. Assim, ó homem de fé, a estrutura sólida desta casa é a justiça de Cristo. As suas boas obras não te recomenda diante de Deus. Construa uma base sólida de sua casa e depois use as boas obras no local certo. Caso você ainda as coloque na base, um dia verá sua casa cambalear e cair. Mas não tem mais, querido irmão. Não tem mais. A salvação que nosso Senhor Jesus nos proporcionou é completa, perfeita, suficiente, eterna. Não há lugar para mais, porque é sem dinheiro e sem preço. Entenda isso. Nenhuma riqueza desta terra seria suficiente para pagar o valor, porque não foi com coisas corruptíveis como ouro, prata, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Abra os olhos, meu amigo, o preço já foi pago e você está querendo adquirir tudo que teve ao longo de sua vida e sua carreira cristã para via esta graça. Porém, desta forma, jamais poderá adquiri-la, porque é de graça e por graça. Digo-lhe, venha esta graça com as mãos vazias, como o verso, nada em minhas mãos eu trago, somente a sua cruz me apego, então terás tudo. Estou começando a lhe compreender, diz Ralph. Porém, como posso ir a esta graça com as mãos vazias, se eu não for aceito? Oh não, meu amigo Ralph. Você está levando sua alma à ruína pensando assim. Não é suas mãos, mas as mãos do teu Salvador. Não se preocupe, ele foi aceito em seu lugar. Será que neste momento você não lembra? O que vem a mim de modo algum lançarei fora. E se você foi a ele, é porque o próprio Pai lhe conduziu. Então não temas, entregue-se. Você ouviu dizer que alguém que foi a ele e foi lançado fora? Prove-o. Faça somente uma prova desse maravilhoso amor. Tenha coragem de se reduzir a este preço e entenderás os versos que dizem: o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Agora então, será que podes mensurar o dano da frase dos nossos colegas? A graça é de graça, mas não é barata. Eles substituem o preço que Cristo pagou por seus trapos de imundícias, suas obras, sua justiça próprias. Eles agem como comentou o profeta Isaías, se cobriram de uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Isaías 30, versículo 1. Eles cobrem os seus pecados de injustiça com os pecados de justiça. Vejo que, a essa altura, a exposição do meu artigo passa a lhe chamar bastante a atenção. Porém, amigo Ralph, ainda quero lhe fazer uma última apresentação, contando uma história que conheço e após gostaria que me dissesse se terás coragem de reduzir a este tão alto preço. Ou ainda terá algo em suas mãos. Bom, houve um homem, era muito rico, tinha inúmeras posses. Não só isso, ele tinha família muito linda, abençoada. Além de tudo isso, esse homem era o mais honesto e reto de toda a sua região, de toda a região que vivia. Porém, uma grande catástrofe sobreveio em sua vida e em toda a sua família.
E este homem perdeu repentinamente tudo o que possuía, seus bens, sua casa, sua família, sua saúde declinou completamente. Com toda esta provação, esse homem achava que suas características, como fidelidade, bondade, honestidade, o colocariam em uma posição de justo diante de Deus, pelo fato de que todo o seu sofrimento e dor não o fizeram murmurar contra Deus. Porém, seu sofrimento durou muitos dias, e então suas expressões mudaram. Ele, que era símbolo de honestidade, devoção, santidade, agora usa seus lábios para amaldiçoar o dia em que nasceu. E não somente isto, ele amaldiçoa aquele que permitiu que sua mãe desse à luz. Declarou: se eu tivesse morrido naquele dia, o teria poupado de tanto sofrimento, porque aquilo que eu mais temia me sobreveio. Veja, caro amigo, qual era então o alto preço que este homem possuía para comprar seu artigo? Seu valor era altíssimo. Ele era o mais honesto, o mais reto, o mais santo, porém, ao se depararem em frente a esta maravilhosa graça, todos os seus qualificativos, eles foram queimados como palha, pois aquele que estipulou o valor do meu artigo o fez. Vê que todos os seus ouros e pratas, sua consagração, fidelidade, obediência, santidade, eram produtos de suas mãos, que revelam, na verdade, a sua autojustificação, seu orgulho, sua performance. Pergunto a você, nobre amigo, seu valor a apresentar para esta graça seria maior do que este homem, ou do que este homem possuía? No entanto, deixe-me vos contar o fim dessa história. A grande questão é, este homem elevou sua piedade, sua santidade. Ao ser afligido, ele diz: eu fui os olhos do cego, os pés dos coxos. Aos necessitados eu era como pai, os ajudavam em suas causas. Seu eu se elevou, eu. Ele chega a dizer: argumente Deus contra si mesmo pela minha causa. Mas ao longo de dias, após ele ter proferido todas essas palavras, o próprio Deus se revela a ele e diz: queres tu disputar com o Todo-Poderoso? Invalidarás tu também o meu julgamento? Me condenarás para justificares a ti quem primeiro me deu, para que eu tenha que retribuir? Veja, tu ainda permanecerá diante de Deus, do Todo-Poderoso, com todos os seus valores. Entendam, quando vocês trazem seus valores para se fazerem merecedores dessa maravilhosa graça, você coloca Deus em uma condição de devedor por algo que você supostamente pagou ou está pagando, mas quem primeiro lhe deu para que ele tenha que retribuir? Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas sim como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas crê em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Deus não deve nada a ninguém. O princípio do serviço cristão é estabelecido em amor, não por troca ou recompensa ou salário. 2. É invalidado o próprio valor que Deus determinou a esta graça, porque é sem dinheiro e sem preço. É exatamente de graça e por graça. O preço que Cristo pagou é desprezado, anulado. 3. O preço que Cristo pagou é desprezado ou anulado. Ao apresentar seu valor, seu preço, vocês acreditam serem suficientes através de seus méritos para adquirirem esta graça. Mas preço algum pago por nós seria suficiente. E é exatamente aí que reside o paradoxo da graça. Nem todo o meu esforço me faria alcançar algo que é tão valioso, oferecido de graça e por graça. 4. O homem é auto-justificado e Deus é condenado. Agora vejo seus olhos refletindo, vejo
que brilham por este artigo tão valioso que hoje é apresentado. Mas nesse momento, nobre amigo Ralph, permita-me contar-lhe o fim dessa história. A esta altura imagino que saibas a que personagem me refiro. Jó. Sim, meu amigo Ralph, é o Jó. Jó, ao ouvir a resposta do Senhor, do valor que ele colocava em suas justiças próprias, ao perceber seu orgulho revelado a ele mesmo, diz: eis que eu sou vil. O que tenho a te responder? A minha mão sobre a minha boca eu coloco. Jó 44. Eu escureci o seu julgamento com palavras sem conhecimento. Por isso eu falava do que não entendia, coisas que eram ocultas para mim. Jó 42, versículo 2. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi falar de ti, porém agora os meus olhos te veem face a face, e portanto me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó 42, 5. Ao fazer esta oração, Jó chegou diante de Deus despojado, com suas mãos vazias, o homem que sobre a terra possuía os mais altos valores para adquirir essa maravilhosa graça. Agora entendeu que só poderia adquiri-lo quando se despisse de todos os seus valores. À medida que Jó apresentava seus valores a Deus, o Senhor o fez perceber que seu orgulho e justiça própria, Deus o fez perceber seu orgulho e justiça própria. E agora, despido de tudo isso, ele compreendeu que é sem dinheiro e sem preço. Um paradoxo lindo desta maravilhosa graça. Agora, este homem que se despiu de todos os seus valores que possuía, recebe tudo em dobro pelo Senhor e ainda nesta vida. E mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e acrescentou o Senhor em dobro em tudo o que Jó possuía. Jó 42, 10. O que me dizem agora desta declaração? A graça é de graça, mas não é barata. Você, bom amigo Ralph, julgas que ainda pode juntar valores para possuí-la? Ou que seus valores poderiam de alguma forma superar os valores do patriarca Jó, que entendeu que tudo o que possuía era exatamente os empecilhos para adquiri-la? Posso perceber como alguns de vocês se sentem nesse momento. O jugo saiu de vossos ombros, o peso foi tirado, a liberdade descrita na Escritura realmente existe. Não há mais dúvidas, a certeza, a segurança eterna. Vejo você, amigo Ralph, sinto o seu choro como alguém que recebe algo tão valioso que jamais poderá pagar e nunca lhe será tirado. A partir desse momento, o sentimento gerado em seu interior só tem um nome e ressoa: gratidão. E se nesse momento você pode exclamar, como a famosa frase: nada em minhas mãos eu trago, somente a sua cruz me apego. Se esse é o seu sentimento e confissão, após essa profunda contrição interior, promovido pelo mais profundo de todos os dons, o amor supremo de Deus, que só pode ser manifesto a todos os homens através do favor imerecido, que nos conquista, nos envolve, nos fortalece, nos sustenta até aquele grande dia. Então, somente então, sou autorizado a lhe entregar o meu artigo, a maravilhosa graça de Deus, que é sem dinheiro e sem preço. Isaías 55, 1. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Que Deus vos abençoe. Amém e amém.